A gente vai começar o nosso jornal de hoje falando de uma manifestação que aconteceu ontem aqui em Maceió, no corredor Vera Arruda. E nessa manifestação, quem estava participando estava pedindo anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A manifestação reuniu lideranças conservadoras de Alagoas que criticaram as penas impostas aos envolvidos nos atos de vandalismo em Brasília. Para os organizadores, as condenações são desproporcionais e refletem perseguição política. Quem acompanhou foi o nosso repórter Rogério Costa. Anistia já! Anistia já! Anistia já! A gente primeiro reconhece que as penas são desproporcionais. O que houve ali foi vandalismo e as pessoas são tratadas como terroristas. Então, 17 anos de cadeia para aquilo ali é desproporcional. Num país onde a gente vê estuprador, traficante saindo no outro dia, é desproporcional. Então ele pede anistia já e fora Lula. Inclusive, outra proposta também do evento, convocada inclusive pelo presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, é exatamente a revisão da questão dos direitos políticos. Exatamente, né? A gente, quem é de direita e quem é consciente aí no sistema político brasileiro sabe que é totalmente injusto a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Não há razão para tal. Ele nunca foi condenado por nenhum crime cometido, de modo que essa inelegibilidade é tão somente com o intuito de tirá-lo do jogo. Ora, se há democracia, então deixe que o povo brasileiro escolha nas urnas. Não vamos tirar aqueles candidatos antes mesmo do jogo começar. Vereador Leonardo Dias, e a expectativa de que essa mobilização ela sirva de exemplo, seja a amostra de Maceió, Alagoas para o Brasil, de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, na verdade, a gente tem 10 anos que faz manifestações, né? E no dia 8 de janeiro ocorreu uma coisa que até hoje a gente não entende muito bem. A gente, nesses 10 anos, nunca teve sequer um registro de ocorrência de qualquer ato dentro dessas manifestações que nós sempre fizemos aqui. E, infelizmente, pessoas estão sendo condenadas aí a 14, 17 anos e não são criminosos. São pessoas que, talvez num momento de fúria, num momento perdeu a cabeça, tomou uma ação ali de quebrar, de depredar. E essas pessoas, infelizmente, estão sendo condenadas a 14, 17 anos. Eu duvido alguém apontar qualquer pessoa que tenha sido presa, não precisa ser por 17 anos, vejo, presa por pichar um ônibus, por pichar um muro, por depredar um patrimônio público. Então, a gente defende que a pena seja justa, que a dosimetria pudesse ter existido. Como não fizeram isso, como o judiciário, infelizmente, tem agido como uma revanche política, infelizmente, eles hoje têm orgulho de dizer que a corte é política, que derrotou determinada corrente, derrotou o bolsonarismo. Então, a gente precisa fazer justiça a esses pais e mães, avós que hoje estão na cadeia. E o Brasil inteiro hoje sai nas ruas para isso, para defender a anistia. A anistia que é justiça. O ponto principal aqui que nós pleiteamos é a questão da anistia. Qualquer um sabe que as penas que estão sendo impostas a essas pessoas são penas completamente desproporcionais. Eu trabalhei por muito tempo, por muitos anos, e um dia voltarei a trabalhar no combate e no enfrentamento à criminalidade direta, e a gente sabe como é que funcionam as leis no país, sabe como é que são tratados estupradores, assassinos, ladrões de banco. Esses indivíduos são presos, muitas vezes em flagrante, e não passam 6 meses presos. Como é que uma pessoa que fez um desenho numa estátua é condenada a 17 anos de prisão em regime fechado? Como é que alguém que estava orando na frente da estrutura ali do Congresso, que não chegou a entrar no Congresso, é condenada a 14 anos de prisão? Como é que uma senhora de 71 anos de idade é condenada a 13 anos de prisão porque entrou naquele ambiente sem depredar absolutamente nada? Eu não sou favorável à depredação do patrimônio público, tem arruaça, absolutamente. Acho que as pessoas que efetivamente danificaram o patrimônio público devem ser, sim, punidas rigorosamente. Agora, o que não pode é uma perseguição política, é a utilização do poder judiciário como um instrumento de perseguição política e, infelizmente, é isso que nós estamos vendo e estamos vendo cidadãos comuns, pessoas comuns, normais, que não têm qualquer envolvimento nem liderança, presas sem ter nenhuma prova de que elas efetivamente estavam planejando algo que está sendo imputado a elas. Nós temos alagoanos entre os condenados? Nós temos alguns alagoanos que foram presos, mas que hoje não estão mais reclusos, mas que sim, que respondem a processos por estarem
naquele dia fatídico, no dia 7 de janeiro. Mais informações você pode conferir acessando o portal gazetaweb.com. Agora a gente traz notícias lá de Arapiraca, segunda